Prebióticos e probióticos. O que eles podem auxiliar no tratamento de obesidade? Gente, isso aí é um assunto que vem sendo pesquisado com muita intensidade e com muita frequência nos últimos anos. A manipulação do intestino e o que essa manipulação gera de benefício. Você sabia que o nosso intestino é o segundo lugar no corpo que tem mais presença de neurônio? Sabia que o intestino tem 2 plexos nervosos, um sensitivo e outro motor? Você sabia que grande parte das doenças intestinais são funcionais, ou seja, não tem uma doença de Crohn, não tem uma retocolite ulcerativa, não tem uma doença anatômica, uma doença orgânica propriamente dito, uma inflamação, uma infiltração de mucosa, é tudo funcional, a maioria das doenças. Como que a gente manipula essa comunicação do sistema nervoso central com o intestino? Vê que o intestino secreta muita serotonina, que é um neurotransmissor importante, sistema nervoso central. O intestino é bem complexo, né? Tem muitas ligações com o fígado, ligação com o tubo digestivo. O intestino tem ligação com distúrbios psiquiátricos. Você pode ter depressão de fonte intestinal. Você pode ter transtornos de ansiedade provocado por desequilíbrios intestinais. O intestino, ele se modifica em resposta ao nosso hábito. Existe a microbiota, ou seja, as bactérias que são mais prevalentes do intestino de obeso e do intestino de magro. Mas observe, só tratar o intestino não emagrece, tá? Tem que mudar a rotina, mudar o estilo de vida. O intestino saudável, funcionando diariamente, ele gera redução da inflamação. A obesidade é uma doença inflamatória crônica, é uma doença de um grau reduzido de inflamação, mas uma coisa crônica de longo prazo, e que o intestino está intimamente ligado a isso. A gente tem um quadro chamado leaky gut, que é o intestino permeável. O intestino doente, ele fica permeável à absorção de lipopolissacarídeos, à absorção de substâncias inflamatórias. E aí entra o conceito do prebiótico, do probiótico, do simbiótico. O que é isso? O prebiótico é um suplemento, é um grupo principalmente de fibras que gera melhoria da saúde intestinal através da nutrição e da estabilização das bactérias intestinais. E também melhora as junções fechadas, que são a maneira com que as células, os enterócitos, eles se agregam no intestino. Os enterócitos é como se fossem bloquinhos que são ligados por uma argamassa, que é a tight junction, a junção fechada, que liga os bloquinhos. Quando o intestino está inflamado, quando você está disbiótico, essa junção fechada ela se abre e favorece a absorção de lipopolissacarídeos, que são substâncias inflamatórias, os LPS, que são absorvidos do tubo digestivo, entre outras substâncias, tá, que são inflamatórias. Então, você usar um pré-biótico, você trata o leaky gut, que é o intestino permeável. Mas você sabe qual que é a coisa mais eficiente para regular o intestino que eu conheço? Água. Você bebe água adequadamente? A água, ela é essencial para a nossa sobrevivência. O indivíduo que é constipado, e em geral ele não bebe água adequadamente. O cocô fica duro e aí você acaba bebendo água do cocô, porque você tem que reabsorver água do seu intestino para poder sobreviver. Então, o que a gente faz prioritariamente para o intestino ficar saudável? Dieta. Essas fibras, essas substâncias podem ser adquiridas na dieta dos pré-bióticos. Água em abundância para poder regular o intestino, atividade física para poder provocar o funcionamento intestinal. Isso aí é o passo básico. E tem também os probióticos. Os probióticos são as próprias bactérias que a gente ingere ou a gente estimula a proliferação dentro do tubo digestivo para que elas tenham as suas funções específicas. Existem bactérias que a gente chama de microbiota magra, tem o Reuteri, Lactobacillus reuteri, tem o Gazeri, só que somente suplementar as bactérias não gera emagrecimento sustentável e eficiente. E essas bactérias, elas são fornecidas ao nosso intestino para fomentar o equilíbrio dessa flora e fazer com que também reduza a inflamação e auxilie no emagrecimento. Não é uma estratégia básica de emagrecimento, estratégia base, melhor dizendo, mas é um adjuvante, auxilia muito no emagrecimento. Hoje, por combinações de cepas bacterianas, a gente consegue, inclusive, tratar distúrbios psiquiátricos,
gástricos, tratar o fígado, tratar os lipídios sanguíneos através da manipulação intestinal com prebióticos e probióticos. Gente, isso é um mundo à parte. É algo extremamente complexo e que a gente tenta manipular associado no tratamento de obesidade. Mas, de qualquer maneira, me segue aí no YouTube, me segue no Instagram, nas redes sociais. Encaminhe esse conteúdo para quem for de interesse, para a gente poder continuar propagando conhecimento de qualidade. Fechado? Valeu, aquele abraço.